Então vamos lá, já vamos ler a palavra de Deus, aonde se encontra no Evangelho, melhor dizendo, na carta ou no livro do profeta Jeremias, no capítulo 5, o versículo 28, 29, 30 e o 31. Presta bem atenção, como diz a palavra de Deus. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até aos feitos dos malignos. Não julgam as causas dos órfãos para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o povo assim o deseja. E que farei? Que fareis no fim disso? Então, veja bem, olha só o que Deus diz a nós. Veja bem se está acontecendo, o que está acontecendo nas nossas vidas nessa pandemia. Só que mesmo assim, tem muitas pessoas que ainda estão dormindo. E Deus disse bem assim, eu não castigaria eu estas coisas? Não vingaria a minha alma de uma nação como esta? Então, Deus, se você discorrer a Bíblia, Deus é amor, mas também Ele é justiça. E nós estamos como que se estivesse longe de Deus. Como que se Deus, nós agimos, gente, quando eu falo nós, eu estou dizendo os cristãos. Cristãos é aquelas pessoas que têm Cristo como Salvador, porque os que não têm, a Bíblia diz que já está condenado. Eu estou aqui para falar a verdade e eu não posso negar ela. A verdade tem que ser dita, ela dói, mas é a verdade. Acredita quem quiser. A Bíblia diz bem assim, quem crê em mim será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, o que nós estamos pregando aqui é sobre o que Deus está fazendo nos nossos dias, na nossa nação. A nossa nação, quando você vê, se você acreditar em profecias, em homens de Deus, você vai ver que antes de acontecer, que entrasse os governos que entraram para travar a nossa nação, você vai ver que Deus falou na boca de alguém que ia travar a nossa nação. E quando aconteceu de Deus destravar a nossa nação, você vai ver que Deus falou na boca de alguém antes de destravar, que ia destravar a nossa nação. Então, porque para tirar uns homens corruptos do poder é só Deus, e nós não conseguimos. Nós tiramos através da oração, porque a igreja de Deus, ela briga nas regiões celestiais. Se você quiser entender ou não, você vai ler a Bíblia, você vai ver em Efésios capítulo 6 e 12, diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, nas regiões celestiais. Então, a nossa briga, a nossa guerra é contra o espírito maligno deste século que é o Deus desse século. Inclusive, você pode ter certeza disso, que ele disse para Jesus, ele pegou Jesus, levou no pináculo do monte e mostrou em fração de segundos, a Bíblia diz, ele mostrou todos os reinos da terra e disse para Jesus,
Tudo isso te darei se você prostrado me adorares, porque a mim foi entregue. Então, dá a entender que esse reino é de Satanás. Aí você vai falar assim, mas Deus, ele não reina? Deus reina, mas é em você. E o reino de Deus, ele não é dado de graça, não. A salvação, sim. A Bíblia diz, pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Certo? E diz bem assim, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Beleza, essa graça de Deus, ela traz salvação a todos, e é só quem quer, tá? Porque Deus, ele não é injusto. Se você quiser abraçar, beleza, se não, não. Tá, mas o reino de Deus, veja bem, Satanás, o reino foi entregue para ele, então ele que reina. Só que Jesus veio trazer o reino e diz bem assim, o reino de Deus, ele é tomado à força. Eu até vi alguns pregadores dizendo que ele não é tomado à força, mas a Bíblia diz que é. Cada um tem uma versão, cada um tem um pensamento e um jeito de dizer. Por quê? Porque Jesus falou assim, ó, primeiro buscai o reino de Deus. Mas nós não fazemos isso. Nós buscamos o reino da terra. Você vê pessoas acordando 3, 4, 5 horas da manhã para tirar leite, para trabalhar, entra ano e sai ano. Nem depois que fica velho, ele não acorda 5 horas da manhã para ir orar. Ele fica 3, 4 horas tirando leite, ele não fica 3, 4 horas orando. Entendeu? Ele não busca o reino. Eu estou dizendo melhor, nós não buscamos o reino, nós queremos um reino de graça. Veja bem, o reino aqui é de Satanás, ele faz e desfaz, e você só não vê se você não buscar Deus, se você não ler Bíblia, porque se você começar a buscar Deus, você começa a ver. Por quê? Porque Deus abre os seus olhos espirituais, e só enxerga quem é espiritual, só enxerga quem é espiritual, quem é carnal não enxerga. Você só alimenta a carne. Por exemplo, nós só alimentamos a carne. Eu estou dormindo, eu estou alimentando carne. Eu estou comprando e pagando, porque tem gente que fala assim, olha, eu não vou nisso, eu não faço isso, eu compro e pago. Isso aí só alimenta a carne. Você vai ficar cego espiritualmente a vida inteira. Agora, no dia que você se dispor a ler Bíblia e orar e jejuar, mas é quantidade, porque do tanto que você busca é o tanto que você tem. Se você discorrer a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vai entender que o homem, ele é corpo, alma e espírito, existe um espírito do homem a buscar, porque Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos, um cara muito inteligente da lei da época, e ele via Jesus fazendo esses milagres, mas Jesus, ele transgredia os mandamentos deles. Então, Jesus chegou para Jesus e falou assim, olha mestre, nós sabemos que o Senhor veio de Deus mesmo, e ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Aí Jesus falou, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Como ele era muito inteligente, ele disse assim, Senhor, mas tem como um homem já sendo velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ele falou assim, não, Nicodemos, você não está entendendo, você nasceu da carne. Quando você nasce da carne, você vai morrer sendo carne, mas para entender eu, tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Então, quando você decide seguir a Cristo, você nasce da água e do Espírito. Tá, mas aí você já viu alguém nascer e não se alimentar e crescer? Me responde. Responde para você mesmo. Alguém nasce e não se alimenta e cresce, ele vai morrer. É o que acontece com o ser humano cristão. Ele vem para a igreja, ele nasce e vai para uma igreja, seja ela qual for, porque Deus não está em placa de igreja nenhuma. Ele vai para a igreja, aí ele não se alimenta.
Ele se alimenta do que os outros dão, das migalhas. Ele vai para uma igreja de domingo e aí lê lá um versículo, apenas um versículo, e explica aquilo ali, e ele sai de lá e fala: opa, graças a Deus, dá para mim andar mais uma semana, eu comi bastante. Sempre vai ser assim. Mas não é isso que a Bíblia aconselha. Jesus falou assim: olha, examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, cuidais nela ter vida eterna. Então o homem, ele vai morrer se ele não examinar as Escrituras. A vida eterna está dentro das Escrituras. Então, se você só lê apenas um versículo, você nunca vai se alimentar o suficiente para crescer. E aí, por isso que você vê cristão 30 anos, 40 anos numa igreja, ele, ao invés de ter melhorado, ele piorou. Porque antes, ele ainda orava, conseguia orar meia hora, uma hora, e conseguia ler 2, 3 capítulos da Bíblia por semana. Agora ele não consegue ler nenhum. Apenas, nenhum capítulo. E aí, você acha que um cara desse vai crescer? Espiritualmente eu estou dizendo. Então, a nossa geração, ela está longe de Deus. E aí, por ela estar longe de Deus, ela não consegue fazer o que tem que ser feito. E aí, por ela não conseguir fazer o que tem que ser feito, aí Deus disse, que é o que aconteceu na época de Jeremias. Deus disse bem assim: não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como estas? Coisas espantosas e horrendas se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Você não vê acontecer isso hoje? Há poucos dias atrás, eu vi profeta profetizando que a pandemia em junho ia acabar. Eu vi. Então, muitas profecias, muitas coisas que acontecem falsamente. Quantos profetas eu já vi na igreja que eu congregava e fazer profecias falsas? Mas, infelizmente, como a igreja, que o povo chama de igreja, que eu não chamo isso de igreja, eu chamo de sistema, a igreja está cega, a nossa igreja. Aí, quando eu falo nossa igreja, eu estou dizendo não a placa que eu congrego, eu estou dizendo todas, a nossa era de igreja, ela está cega. Se você quiser saber, Apocalipse 3:17, ela pensa que é rica, ela pensa, mas ela não sabe que ela é pobre, miserável, cega e nua. Às vezes eu falo isso para certos religiosos, eles ficam bravos, mas só que eles ficam bravos porque é religioso, mas eles não conseguem ler a Bíblia, orar e jejuar. O suficiente não. Lê quase nada. Eu tenho certeza que lá no começo ele leu muito mais. Pessoas que 40 anos cristão, quando ele, lá na época que começou a igreja da época, ela orava, ela fazia vigílias e passava a noite orando, inclusive eu mesmo. Para mim buscar o Espírito Santo, eu fui em 6 vigílias. Aí então eu recebi o dom do Espírito. O dom, porque a Bíblia me diz que quando você decide seguir a Cristo, você recebe o Espírito Santo. Mas existe um revestimento de poder, que são poucos que entendem isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem natural, se você quiser conferir a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14, diz assim: o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se entendem espiritualmente. A Bíblia fala discerne ou entende a mesma coisa. Então,
O homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz bem assim: Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então o homem, ele vai querer a vida inteira fazer sacrifícios para ter Deus. Eu vejo os pregadores, a maioria das pessoas cristãos, eles dizem isso. Ele diz: olha, tem que fazer isso. Um diz tem que guardar o sábado, outro diz tem que fazer isso ou aquilo. Olha, Deus se agrada sim de tudo que você faz de coração para Ele se agrada. Mas não é só isso que Ele quer muito mais do que isso. E isso aí também você não vai ter Deus a troco de permuta. Você vai ter Deus quando você der o coração para Deus. Porque Ele diz bem assim: filho meu, dá-me o teu coração. Então o homem, ele só vai encontrar Deus no dia que ele buscar Deus. Quer ver? Vamos ver o que está escrito em 2 Crônicas 7:14. Olha, vamos prestar atenção nos detalhes das palavras. Diz bem assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei para eles e sararei a sua terra. Aí você consegue entender porque a nossa terra está doente? Dá de entender por que nossa terra está doente, está contaminada? Porque o povo de Deus não busca a sua face e não se converte dos seus maus caminhos. Por exemplo, ao invés de ir para a igreja, vai para o baile. Porque se você deixar de ir para o baile para ir para a igreja, é uma conversão. Conversão é você estar indo para um canto e você ir para o outro. Isso é uma conversão. Certo? Ao invés de você ir ler a Bíblia, eu estou dizendo você para você entender, ao invés de ler a Bíblia, vai ler a internet, coisas para alimentar a sua carne, para você sorrir, coisa que você gosta, certo? Ao invés de orar, vai orar, conversar com Deus, vai conversar com o vizinho, ou com a vizinha, ou com um amigo, sendo que diz ainda, tem uns que tem coragem de dizer que Jesus é o melhor amigo. Como se Jesus é o melhor amigo, eu deixo de conversar com ele para ir conversar com o meu vizinho? A hora que eu vou conversar com Jesus, eu converso lá 10 minutos. A hora que eu vou conversar com o vizinho, eu converso 3, 4 horas. Ou 1 hora que seja. A hora que eu vou olhar para a internet, eu fico 2, 3 horas na internet. A hora que eu vou ler a Bíblia, eu não consigo ler nem um capítulo da Bíblia. Então, não existe conversão em nós. E Deus, Ele quer que nós nos converte a Ele. Ao invés de nós saber tudo sobre o mundo, nós saber tudo sobre Deus. E Jesus falou assim, examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E através de examinar, você vai ter a vida eterna. Ei, peraí. Vida eterna? Vida eterna. Essa vida eterna, ela é conquistada. Porque Jesus falou que a carne inclina para a morte. E o espírito inclina para a vida. Então, se você alimentar mais a carne você vai morrer. Se você alimentar mais o espírito, você vai viver. Aí você que escolhe. E Jesus ainda falou para Marta. Quando Marta chegou e falou assim, Senhor, manda aí a Maria me ajudar, porque a Maria só fica aí no teu pé, ouvindo tua palavra. Maria estava orando e lendo a Bíblia. Ela estava lá nos pés de Jesus, a Bíblia diz, nos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Aí a Marta estava cuidando dos afazeres. O que a Marta estava fazendo? Servindo o Senhor.
ela chegou para Jesus e falou assim: mestre, não te importa que me deixe te servir só? Aí Jesus falou para ela assim: ô Marta, você está ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária, uma só. E Maria escolheu a necessária e eu não vou tirar. Olha só, Maria escolheu estar nos pés do Senhor ouvindo sua palavra. São muitas poucas pessoas que escolhem isso. As pessoas escolhem cuidar da vida, trabalhar, dormir, comer, beber, estar nos pés do Senhor orando e lendo a Bíblia, ouvindo, ou pular a Bíblia no YouTube e ficar ouvindo. Não, as pessoas vão ouvir aí o reportagem, como que está o preço do boi, outros, tudo que gosta vai ouvir, alimentando só a carne. O espírito está morto. Então, segundo as crônicas diz: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, e nós estamos andando em caminhos, só caminhos tortuosos. Por quê? Porque, veja bem, do que nós nos alimentamos, nós vamos ficar nutridos daquilo. Então, se eu escuto o dia inteiro coisas boas para minha carne, eu vou ficar cheio daquilo. E aí minha boca só vai falar aquilo. E Deus tem uma promessa tão grande para as pessoas que ficam grudado nele. Grudado nele. Já pensou? O cara ficar grudado num pai como Deus, buiado como Deus. Mas nós queremos de Deus, sabe o quê? Só o que ele tem. Nós não queremos o que ele é. Ele é justiça. Ele quer que eu represente ele aqui. Ele quer que do mesmo jeito que ele é justo, eu seja justo. Ele quer do mesmo jeito que ele seja perfeito, eu seja perfeito. Porque eu falo que eu sou filho de Deus. Filho de Deus tem que ser Deus. Porque filho de peixe é peixe. Você pode até pensar que é uma blasfêmia isso. Não. Jesus falou assim: olha, se você me ama, você guarda os meus mandamentos e nós viremos para ele, faremos nele morada. E em outro lugar ele diz: eu me manifestarei a ele. Deus, ele se manifesta naquele cara que fica grudado nele. Ele disse bem assim, João 15:4. Ele diz: olha, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim sois vós se não estiverdes em mim. Então, para nós dar um bom fruto, nós temos que estar em Jesus. Daí nós vamos parecer com ele. Como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar Cristo. Como que Cristo? Como que era Cristo? Quando eles injuriavam ele não injuriava. Quando eles perseguiam, ele não estava nem aí, ele era humilde. Aí o Satanás disse assim: tu não é o filho de Deus? Aí se aparece aí, cara, tu é o cara. Mostra aí se tu é mesmo. Se fosse eu e você, falar: eu vou mostrar para você quem sou eu. Nós somos assim. Aí o cara fere a gente: não, eu vou mostrar para aquele cara. E aí tem deles que vai lá e ainda, vai brigar. Porque é querer se aparecer. Jesus não quis se aparecer. Ele falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas pensam que servir a Deus é difícil. É difícil servir a religião, mas a Deus não. A religião diz: olha, você não pode isso, não pode aquilo. Jesus não disse isso. Jesus disse: vinde a mim que eu descanso. Porque eu falo de mim, eu fumava e não consegui largar de fumar, ele me libertou. Então tem muitas coisas que ele me libertou, que eu gostava de fazer, hoje eu não gosto mais. Ele me tirou esse desejo. Eu gostava de estar no boteco jogando sinuca, hoje eu não gosto mais disso. Jogando sinuca, bebendo cerveja, hoje para mim isso não tem graça nenhuma. Hoje eu gosto de ir na cadeia pregar para preso. Olha a diferença. Em vez de eu ir para um boteco, eu vou para a cadeia. É uma conversão. Mas quem me fez isso foi Jesus. Ele que me libertou. Ele me libertou do cigarro, liberta você também. Eu não sou melhor que você.
Fechou? Eu tenho que terminar a minha palestra. Eu tenho que terminar. E o meu conselho a você, olha o que a Bíblia diz. Está escrito em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Está escrito, primeiro buscar o reino de Deus. Esse reino, ele é buscado, ele não é de graça. E o que é o reino, Chagas? Reino de Deus é assim, olha, cura os enfermos, ressuscita os mortos, limpa os leprosos e expulsa o demônio. Se você buscar o reino, você vai fazer essas 4 coisas. Aí existe, pelo menos é o que está escrito na Bíblia. Se você acha que a Bíblia é verdade, é você que julga, tá? O reino de Deus, ele é buscado. Se você buscar, você chega a esse patamar de conquistar essas 4 coisas: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos e expulsar os demônios. Esse é reino, tá? Se você discorrer o Novo Testamento, você vai encontrar isso escrito no Novo Testamento. Deus abençoe bastante. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, de hoje para todos sempre. Eu quero deixar um hino e quero oferecer a todos vocês. É um hino que Deus me deu, que diz assim: hoje sou um sacerdote. Sacerdote é que intercede pelos outros. Vamos lá. Até domingo que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta. Escuta lá. Pela cruz de Jesus, caminhando vou pro céu. Quando Jesus expirou, ali foi rasgado o véu. O pecado que me separava, não podia falar com Deus. Hoje sou um sacerdote por Jesus e Ele atende os pedidos meus. Oh, aleluia! Hoje posso falar com Deus. Meus pecados foram perdoados e Ele atende os pedidos meus. Escute. Quando vem enfermidade, começo a orar e ela vai embora. Deus nos ama de verdade e Ele atende quando o homem chora. Se Ele não te atendeu, é porque você não chorou o suficiente. Nossas culpas e enfermidades e pecados Jesus sobre a cruz levou. Oh, aleluia! Hoje posso falar com Deus. Meus pecados foram perdoados e Deus atende os pedidos meus. Escute lá. Quando alguém em busca de verdade, com certeza Deus vai atender. Se você nunca buscou, busque agora e vai receber. Quando um filho lhe pede pão, nenhum pai lhe dá uma pedra. Deus nos ama de verdade e quando um filho pede, nosso Deus nega. Nega mesmo, Ele é maravilhoso. Oh, aleluia! Hoje posso falar com Deus. Meus pecados foram perdoados e Deus atende os pedidos meus. Oh, aleluia! Hoje posso falar com Deus. Meus pecados foram perdoados e Deus atende os pedidos meus. Meus pecados foram perdoados e Deus atende os pedidos meus. Obrigado.